Vamos lá, pessoal, continuando, a gente parou em atividade ótica. Eu estava mostrando o aparelho, o polarímetro, que ele tem a capacidade de mostrar se a amostra tem desvio ou não da luz polarizada. Logo tem atividade ótica, tem o destrógeno D minúsculo mais e o levógeno L minúsculo menos. É um par de isômeros oticamente ativos, um par de quirais, quiral cada mão em grego. Quando eu misturo, uma mistura equimolar, de mesma concentração e de mesmo volume, só estou reforçando o termo equimolar. E aí eu vou ter um novo isômero, que é a mistura racêmica, que é inativa por compensação externa. Ok? E agora a gente continua a aula onde a gente parou. Assimetria molecular pode acontecer. Aí o que leva uma molécula orgânica, já que a simetria molecular é uma molécula orgânica, a ter atividade ótica? Primeiro, pode ocorrer em moléculas com carbono assimétrico ou quiral, que é mais de 90% das questões de vestibulares. É o principal, é o carro-chefe do vestibular. É você perceber se há um carbono assimétrico. Só lembrando, eu vou revisar, carbono assimétrico é aquele carbono que tem os 4 ligantes, então só pode ter ligação simples, diferentes entre si. Ligantes diferentes entre si. Se os 4 ligantes são diferentes entre si, ele tem atividade ótica. Logo, ele tem isomeria ótica. A molécula é assimétrica. Mas pode ocorrer em compostos com duplas ligações acumuladas, que a gente chama de alcadenos acumulados e seus derivados, os alênicos e seus derivados. Pode ocorrer em isômero transcíclico. A gente também vai comentar isso. Alguns isômeros transcíclicos também têm atividade ótica. Mas todos três, o pano de fundo é a molécula ser assimétrica. É isso que interessa a você. Por que os vestibulares não trabalham com esses dois? A parte de alcadenos acumulados e a parte de compostos cíclicos. Porque esses dois só têm uma resposta. Ou a molécula desviou para a direita, ou a molécula desviou para a esquerda, ou é uma mistura racêmica. Logo, só 3 isômeros. Por isso que eles não usam, porque o gabarito sempre vão ser 3. Quantos isômeros tem no alcadieno acumulado? Se olha, 3. Quantos isômeros tem nesse composto cíclico trans? 3. Não tem cálculo para fazer. Agora, com carbono assimétrico tem que saber o número de carbono assimétrico, tem que saber se eles são iguais, se eles são diferentes. Por isso que só se aborda mais, 90 e tantos % dos vestibulares, a existência do carbono assimétrico. Porque as outras duas características que levam a ter atividade ótica, elas têm sempre a mesma resposta, 3, porque a molécula toda desviou para a direita, a molécula toda desviou para a esquerda, ou você misturou as duas. Então só tem possibilidade de 3 atividades óticas. Já o carbono assimétrico, não, eu tenho 4 carbonos assimétricos, então quantas possibilidades de desvio eu vou ter? Eu tenho 10 carbonos assimétricos, quantas possibilidades de desvio eu vou ter? Então, esse é que é o grande lance do vestibular, é explorar a ideia do carbono assimétrico. Só estou comentando, por descargo de consciência, que não é só carbono assimétrico, ou melhor, não é o carbono assimétrico a condição. A condição, a priori, é a molécula ser assimétrica, e não a existência de carbono assimétrico. E digo mais, eu vou mostrar aí, eu posso ter moléculas com carbono assimétrico e não ter atividade ótica, porque a molécula é simétrica. Porque o pano de fundo é assimetria molecular. Tudo bem? Então vamos lá. O ácido lático. Vamos ver esse ácido lático aí que é famoso. Primeiro, esse ácido lático tem que funções: ácido carboxílico e álcool. Nome oficial do ácido lático. Se começa pela função principal, o ácido, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então eu tenho 2 hidróxidos, prop porque tem 3, an porque é saturado, óico porque é ácido. 2 hidróxidos propanoico. Mas no comércio ele também recebe, o carbono 2 nos ácidos recebe a letra grega alfa e aqui beta. Até comentei isso em relação aos ômegas, né, que é do final para o início. Então esse aqui é o alfa-hidroxipropanoico, conhecido como ácido lático. Por exemplo, o professor da biologia fala de ácido lático. Em um determinado momento, ele diz que ácido lático foi formado como você teve cãibra, quando você entrou em processo de desencarne, de morte. Seu corpo fica rígido, formação de ácido lático. Tudo bem. Depois ele fala do ácido lático quando há uma oxidação provocada talvez por bactérias do leite, da lactose do leite, formam o ácido lático. Espera aí. É o mesmo ácido lático? Não. Eles são ácidos láticos diferentes, porque aí tem atividade ótica. Um é o destrógeno, o outro é o levógeno. Quando você entra em processo de desencarne, para o seu processo de respiração. Então você não tem mais a combustão total. E aí passa a ter
combustões parciais até cessar todo esse processo. Nesse momento é formado o ácido lático no corpo todo. E aí seu corpo fica rígido. Quando você está vivo, encarnado, e a formação desse ácido lático, você sente uma dor profunda, porque ele endurece a musculatura e pressiona. E aí o nervo tem a sensação de dor. Você chama isso de cãibra. Então o ácido lático é formado, são dois ácidos láticos diferentes que a gente vai ver aqui. Um é o destrógeno, desviou para a direita, que é quando o leite azeda, a lactose se transforma em ácido lático. E o outro é o levógeno, quando você tem cãibra ou você entra em processo de morte ou desencarne, que seu corpo fica rígido. Há uma rigidez na estrutura do seu corpo. Ok? Então vamos lá. Esse ácido lático tem ligante H. Não é o átomo, é o ligante, é um conjunto de átomos. Porque aí só tem um, mas você tem que olhar o ligante, o conjunto de átomos. H é diferente desse conjunto de átomos aqui, que é um outro ligante, que é a carboxila, que é diferente da hidroxila, que é diferente do grupo metil. Então eu tenho 4 ligantes diferentes. Logo, esse carbono é assimétrico. Se ele é assimétrico, o ácido lático no aparelho polarímero pode desviar para a direita, é o destrógeno ácido lático. Pode desviar para a esquerda, é o levógeno ácido lático. E o homem, e o ser humano, no laboratório, fator externo, mistura os dois, o destrógeno e o levógeno. Uma mistura equimolar, só serve equimolar. Mesma concentração e com o mesmo volume. E aí quando ele mistura os dois, vai dar zero. Porque se um desviou 40 graus para a direita, outro foi 40 graus para a esquerda. E essa mistura que o ser humano fez, nós chamamos de mistura racêmica. Então o ácido lático vai ter o destrógeno de ácido lático, o D+, o levógeno de ácido lático, o L-, e o Dl de ácido lático, que é a mistura racêmica. A gente representa por Dl para indicar ao leitor que é 50% de destrógeno, 50% de levógeno. Lembrando que é uma mistura equimolar. Além de ser 50%, a concentração e o volume tem que ser os mesmos. Correto? E aí você tem 3 isômeros óticos, 2 oticamente ativos e uma mistura racêmica que é inativa por compensação externa, manipulação do ser humano. Então a existência de um carbono assimétrico dá a essa substância a capacidade de ter atividade ótica. Exemplo de claridade, consequência, atividade ótica. Repare que o carbono central é assimétrico, está ligado a 4 grupos diferentes. Perceba que a tentativa de sobrepor a molécula do ácido lático a fim de obter compostos iguais é frustrada, porque a molécula é assimétrica. Aqui, com as mãos, a simetria ou claridade. Repare que eu tento, o OH encaixa no OH, o H no H, mas a carboxila pegou metil, e o metil pegou a carboxila. Então, uma molécula não sobrepõe a outra. Então, uma é a destrógena, a outra é a levógena. Bom, aí vamos lá, conceitos importantes. Todo composto com carbono assimétrico apresenta isomeria ótica, porque a molécula é assimétrica, em tese. 2 isômeros óticos que sejam imagem de espelho um do outro são denominados enantiomorfos. Por que enantiomorfo? Morfo é morfologia, enan formas contrárias. Um é destrógeno, o outro é levógeno. Enantiômeros, ou antípodas óticos. Um é um antídoto do outro. Exemplo, o ácido lático destrógeno e o ácido lático levógeno. A cada par de enantiomorfos corresponde a um terceiro isômero denominado racêmico, que é uma mistura equimolar dos 2 enantiomorfos. O racêmico é um produto oticamente inativo, e eu acrescento, é inativo por compensação externa, manipulação do ser humano. Ok? Esse é um grande diferencial. Porque breve eu vou comentar um outro inativo, mas foi por compensação interna. Como vocês já estudaram orgânica, é o chamado isômero meso ou mesômero. Então essa é a diferença do meso para a mistura racêmica. O meso é inativo, mas por compensação interna. A molécula zerou. A mistura racêmica, compensação externa, a molécula não zerou. O homem que manipulou, o ser humano manipulou, uma mistura equimolar, 50% de destrógeno com 50% de levógeno. A isomeria ótica em compostos com 2 carbonos assimétricos diferentes. Com um carbono assimétrico, eu já sei, vai ter um destrógeno, um levógeno
E a manipulação do ser humano traz um terceiro isômero, que é inativo, que é a mistura racêmica. Então, todo composto que tiver apenas um carbono assimétrico, resposta 3. Um destrógeno, um levógeno e uma mistura racêmica. Aí eu tenho um composto peste, tem um carbono assimétrico. Então vai ter o destrógeno peste, o levógeno peste e a mistura racêmica peste. Não preciso nem saber que composto é isso. Você identificou um carbono assimétrico, sua resposta 3. 2 ativos e 1 inativo. Se você perguntar quantos oticamente ativos, só 2. Quantos enantiômeros? 2, ou um par de enantiômero, um par de enantiomorfo, um par de antípodo azótico, um par de quirais. Ok? E quando ele tem 2 carbonos assimétricos diferentes? Aí vamos lá. Eu tenho 3 cloro, butano, 2 ol. Primeiro, por que isso? Ele tem 2 funções. Tem a função areto orgânico, não confunda com areto ácido. Areto orgânico, o halogênio está ligado a um carbono, de ligação simples. Areto ácido, o halogênio está ligado a um carbono que está ligado a uma carbonila, C dupla O, que vem de ácido carboxílico. Então esse é um areto orgânico, isso aqui é um álcool. Bom, ele tem 4 carbonos, enumerando a partir da função álcool, que ela é prioritária, porque álcool é mais complexo do que o areto, por isso ele tem prioridade. Então você vai ter carbono 1, carbono 2, hidróxido, carbono 3, cloro, carbono 4 não tem. Então, colocando em ordem alfabética, fica o ligante 3, 3 cloro, but, porque tem 4, AN, porque é saturado, 2, na posição 2, a terminação ol de álcool. Bom, esse carbono CH3 não é assimétrico, ele tem 3 ligantes iguais. Esse CH3 também não é assimétrico, tem 3 ligantes iguais. Mas por que esse é assimétrico? O cloro é diferente do H. CH3 é diferente disso aqui tudo, hein? Então ele tem um carbono assimétrico. Já esse aqui, por que é assimétrico? CH3 é diferente de H. OH é diferente disso aqui tudo, hein? Então são 2 carbonos assimétricos e são diferentes. Esse tem CH3, esse tem CH3. Esse tem H, esse tem H. Aparentemente seria o mesmo ângulo, que seriam iguais. Mas só que esse tem um grupo OH e esse tem um grupo Cl. Então, os grupos são diferentes, os ângulos serão diferentes. Então, são 2 carbonos assimétricos diferentes. Aí, vamos lá. Aí, antes de eu mostrar isso aqui, deixa eu voltar para cá e tentar mostrar aqui, depois eu mostro. Vamos visualizar aqui. Os 2 carbonos assimétricos são diferentes, porque os livros colocam com ângulos alfa e beta, né? Já que a gente não sabe o ângulo, eu prefiro com números. Supondo que esse tem um ângulo de 20 graus e esse de 30. Chama o matemático. Quais são as possibilidades? É o matemático. Bom, se um tem 20 graus, outro 30, possibilidade. Os 2 irem para a direita, vai dar mais 50. Primeiro destrógeno. Os 2 irem para a esquerda, menos 50. Primeiro levógeno. Mais 50 e menos 50 é o mesmo valor. Então eles são par de enantiomórficos. É um par de quirais, um par de antípodo azótico. Então você vai ter a primeira mistura racêmica D1L1. Certo? Mas há uma outra possibilidade. Um tem 30, outro tem 20. Se um vai para a direita, o de 30, e o de 20 vai para a esquerda, então vai dar mais 30 menos 20 dá mais 10. É um destrógeno, mas diferente do outro que foi 50. Então é um destrógeno 2. Se o 30 vai para a esquerda, menos 30, e o 20 vai para a direita, mais 20, vai dar menos 10. É um levógeno, mas diferente do outro foi menos 50. Então é um segundo levógeno. Então eu vou ter 4 isômeros oticamente ativos, 2 destrógeno e 2 levógenos, e 2 misturas racêmicas, correto? D1L1, D2L2. E aí tem um outro detalhe. D1 é espelho de L1, os ângulos são o mesmo, par de enantiomórficos, par de enantiômeros, par de quirais, par de antípodos azóticos. D2 é espelho, imagem de L2, um outro par de enantiomórficos, um outro par de quirais, um outro par de antípodos azóticos. Então, D1 é enantiomórfico de L1, D2 é enantiomórfico de L2. Mas se o professor perguntar, e D1 e D2 são o quê? E D1 e L2, e D2 e L1, e L1 e L2 são o quê? Aí a química criou um conceito. Eles são oticamente ativos, mas um não é a imagem do outro. Quando eu tenho oticamente ativos e que um não é a imagem do outro, a química chama isso de diásteros isômeros, onde eles são oticamente ativos, mas um não é a imagem do outro. Ok?
Então, possibilidade de atividade ótica aí, 4. 2 de estrógeno, 2 levógeno, ótica ativa. Mais 2 misturas racêmicas, que dá um total geral de 6. Aí o pessoal da matemática disse assim, olha, pessoal, vocês sacaram aí um detalhe. Você não precisa estar fazendo esse teste toda hora. Repare, um carbono assimétrico deu 2 ativos. 2 carbono assimétrico, 4 ativos. Então já tem uma forma. Total de ativos, 2 elevado a N. N é o número de carbono assimétrico. Se eu tenho 2 carbono assimétrico, 2 elevado a 2, 4 ativos. Se eu tenho 3 carbono assimétrico, 2 elevado a 3, 8 ativos. E a mistura racêmica, sapinho? Precisa fazer uma equação matemática? Não precisa. Com 2 ativos, teve uma racêmica. Com um ativo, teve 2. Com um carbono assimétrico, teve 2 ativos, uma racêmica. Com 2 carbonos assimétricos, tiveram 4 ativos, 2 racêmicas. Então, a racêmica é a metade do total de ativos. Não preciso nem fazer conta. Se eu tenho 16 ativos, 8 racêmicos. Total, 24 isômeros. Agora eu vou para a parte reforçar isso com a equação geral. Repare, eu tenho alfa mais, beta mais. Aí deu o primeiro destrógeno. Alfa menos, beta menos. Deu o segundo levógeno. O primeiro levógeno. A destrógeno 1 é a imagem do levógeno 1. Então isso aqui é um par de enantiomorfos. Mas eu posso ter a possibilidade de alfa mais e beta menos. E aí eu vou ter um destrógeno 2, porque o ângulo vai ser diferente desse. Eu posso ter a ideia de alfa menos e beta mais. Aí eu vou ter um segundo levógeno. Então D2 é a imagem de L2. É um par de enantiomorfo, é um par de antípodas óticos. Total de isômeros ativos, 4. Total de mistura racêmica, 1, 2, a metade. Então temos misturas, misturando quantidades iguais, D1, L1, D2, L2. L1 é a imagem de D1. Assim são antípodas óticos ou enantiomórficos. O mesmo ocorre com D1, D2, L2. Eu vou parar aqui e eu continuo no último.